Boa noite. O Roda Viva de hoje traz para o centro da nossa conversa um médico psiquiatra que pesquisou e decifrou o que é ser normal. Valentim Gentil Filho é um estudioso do cérebro humano que ele considera o ápice da perfeição. Interessa-se por nossas emoções e isso, nos dias de hoje, significa conhecer profundamente as causas e efeitos da depressão, a doença da moda, o mal da civilização, a herança maldita do século XX. Valentim Gentil Filho fez medicina na Universidade de São Paulo e doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Hoje é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e um dos mais influentes profissionais da moderna psiquiatria brasileira. Valentim Gentil tem um interesse especial pelas políticas públicas de saúde mental, que ele critica com poderoso argumento: o atendimento a doentes mentais, que é ou ruim ou inexistente. Para conversar com o Dr. Valentim, estão comigo hoje o cineasta e crítico de arte Olívio Tavares de Araújo, autor do filme Omissão de Socorro, sobre o drama de brasileiros que precisam de atendimento psiquiátrico. O jornalista e publicitário Jeffes Carvalho, que foi roteirista do programa Globo Ciência da Fundação Roberto Marinho. E estão comigo também os dois titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. Como sempre, o cartunista Paulo Caruso fará ilustrações da nossa conversa. Ô Valentim, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui na TV Cultura. A depressão e as necessidades de atendimento psiquiátrico, que eu já citei na abertura, vão ser assuntos dessa entrevista. Mas, se você me permite, eu gostaria de começar falando da sua pesquisa fascinante com gente normal. Valentim, eu gostaria de saber demais o que é ser normal. Aliás, você é normal? Estatisticamente, sim. O que quer dizer estatisticamente, sim? Eu estou mais ou menos na média da população. E na média da população você encontra os problemas que se conhece ao longo da vida. De vez em quando você tem um pouco de ansiedade, de vez em quando você tem um pouco de tristeza, de vez em quando você pode ter uma reação depressiva, você pode ter problemas clínicos gerais. O que nós fomos estudar, na verdade, foram pessoas que estão estatisticamente fora do normal, que são aquelas pessoas que não têm ao longo da sua história nada disso. Ou seja, que seriam absolutamente normais, é isso? Se a normalidade fosse essa perfeição, é isso? Isso. Então, se a gente fosse usar o termo, não seria normal, porque o normal quer dizer a norma, o que corresponde à média, o que corresponde à distribuição da população. O que nós estávamos precisando é de alguém que não tivesse nada ao longo da sua história e que não tivesse nenhum parente de primeiro grau que tivesse nada, não tivesse nenhum diagnóstico psiquiátrico. Porque nós estávamos fazendo uma pesquisa, na verdade, para estudar um efeito que nos interessava no tratamento das pessoas com depressão, com pânico, com ansiedade, e que a gente não sabia se era a normalização de alguma patologia ou de algum problema que as pessoas estavam tendo, uma disfunção, ou se era um efeito daquele tratamento. Então, para isso, a gente precisava de alguém que não tivesse nada, para a gente poder ver se esse efeito aparecia também. E aí nós fomos atrás disso. Acharam quantos? Nós achamos perto de 140. Em quantos? Desculpe. Em 2.600, mais ou menos. Nós procuramos, nós anunciamos e apareceram uns 5.000 e pouco. Uma triagem preliminar nós chegamos a uns 2.600. Daí entrevistas por uma equipe de profissionais, depois mais uns testes, depois uns exames de laboratório. Sobraram uns 140 e nós ficamos muito agradecidos a eles, que, sendo tão normais, ainda assim, eles se dispuseram a nos ajudar numa pesquisa desse tipo. Quais são os pré-requisitos para a inscrição num grupo desse? Por exemplo, são pessoas de diferentes classes sociais, a idade, como é que vocês recrutam? A gente trabalhava só com adultos, porque era uma pesquisa que envolvia... Já terminou? Terminou. Era uma pesquisa que envolvia pessoas de 18 a 50 e poucos anos, 55 anos, de classes sociais variadas, que conseguissem entender bem os procedimentos que eram exaustivos para eles, que eles tinham que não só tomar medicamentos durante algumas semanas, mas eles tinham que preencher escalas, eles tinham que ter, portanto, um nível de inteligência e um nível de compreensão das coisas. Medicamentos que não eram necessários. Que não eram necessários, eles sabiam disso, inclusive um dos medicamentos... E não tinha efeito colateral? Eles vão continuar normais, entre aspas, depois disso tudo ou não? Então, o que a gente sabia já, porque essa pesquisa começou 20 anos atrás, com pessoas que não eram tão selecionadas assim.
Nós começamos a perceber isso nos nossos pacientes, que além de ficarem bons, de repente diziam, olha, nós estamos estranhando, a minha família está estranhando que eu estou mais tranquilo, mais plácido, mais bem-humorado. Mais ainda tranquilo, mais ainda. Eles já eram tranquilos, né? Não, quando a gente começou com os pacientes, eram pacientes que tinham ansiedade ou pânico ou depressão. Tá. E como a gente usava doses muito baixas, dava para perceber isso. Não tinha os efeitos colaterais dos remédios, que normalmente existem efeitos colaterais quando você trata a depressão, por exemplo. E aí, como eram doses baixas para pânico, as pessoas falavam, olha, coisa estranha, eu antes me incomodava que meus filhos faziam bagunça, hoje eu participo da bagunça, meu marido está dizendo que eu estou muito mais simpática, até que um dia eu resolvi também tomar um comprimidinho desses e minha mulher achou muito bom. Aí eu percebi que existia alguma coisa, e aí a gente resolveu estudar isso. Mas a minha pergunta, eles vão continuar normais para sempre? Aliás, o efeito desaparece. Algum deixou de ser durante o não por causa da pesquisa. Agora, se eles vão continuar, a gente não sabe. Ah, não? Não. Quer dizer, é um quadro daquele momento, daquele instante, daquele momento histórico ali, daquele momento, eu não sei como isso é que você fala, aquele período de vida. Não, isso que é interessante, porque nós fomos procurar pessoas que não tinham história. Então, até o momento que eles participaram da nossa pesquisa, eles não tinham história de nenhum problema psiquiátrico, nenhum problema médico importante. O que significa não ter história? Assim, eles não podiam ter abuso de álcool e drogas, eles não podiam ter crises de ansiedade que fossem significativas, eles não podiam ter tomado medicamentos, eles não podiam fazer nenhum tipo de tratamento para sintomatologia, eles não podiam ter nenhum problema clínico geral. Quer dizer, sabe? E nem histórico familiar. Nem primeiro grau, nem pai, mãe, irmão, filho. E para esses vocês foram dando remédios em doses Foram dando remédios, assim. Parece que a gente começou a tratar os caras. Foram dando um pouquinho para fazer testes, para ver os efeitos, é isso? Começou a medicar. A gente já tinha várias pesquisas feitas antes de chegar nesses super normais. Nós começamos com os normais. Os normais somos nós, né? Assim, em tese somos nós. Em tese somos nós. Então, estudantes de medicina, psiquiatras. A hora que você vai começando a ficar exigente, já começa a cair todo mundo fora. Até que nós chegamos nesses super normais, que são estatisticamente absolutamente fora do normal, porque eles não têm nada até aquele momento. E aí, ao longo desses 20 anos, nós fizemos várias pesquisas, várias publicações dos efeitos disso, mas nós tínhamos uma dúvida, quer dizer, isso tudo que a gente achou ao longo desses 20 e tantos anos, era porque a gente estava tratando alguma coisa que as pessoas não sabiam que tinham? Era alguma coisa que a gente não tinha percebido e depois que você tratou, isso normalizou? E o que a gente sabe agora é que não. Na verdade, a gente tem um grupo dessas pessoas, que não são todos, 30% desses supernormais, né, que acabaram ficando. Que a gente encontrou, mas que participaram da pesquisa foi um número muito menor, em torno de 80%. Desses, mais ou menos 30% tem esse efeito. E esse é um efeito que não tem nada a ver com o efeito antidepressivo, o efeito anti-ansiedade, efeito antipânico, nada disso. É uma regulação de humor. E o interessante é que eles têm... existem alguns trabalhos que ainda estão sendo analisados, mas tem algumas pesquisas que ainda estão sendo analisadas. Eles parecem que têm uma resposta cerebral ligeiramente diferente dos outros, que também são normais, que também tomaram medicação e que não tiveram essa mesma observação subjetiva das pessoas em volta de que eles tinham tido uma regulação melhor. Uma coisa que o senhor falou disso aí, que eu li, é que o senhor falou que uma pessoa normal é uma pessoa que mostra mais consideração pelo próximo. Numa entrevista que o senhor deu, acho que para uma revista, acho que foi para a Veja, não sei o que foi, falou assim, uma pessoa normal mostra mais consideração pelo próximo. E como é que é isso? Eu achei isso muito interessante, eu queria entender um pouco isso. Agora também isso me parece um pouco ser um valor moral. Como é que é isso? Eu acho que eu disse isso como um exemplo de alguma coisa que alguém relatou. Tá. Quer dizer, alguém que era mais fechado, que não dava muita bola para as coisas, que ficava mais concentrado no trabalho e de repente encontrou espaço para ter mais consideração ou reconhecer mais alguma participação de alguém em torno no seu trabalho. Nós temos um vídeo muito interessante de um desses nossos voluntários, que nós somos muito agradecidos, que até apareceu no jornal como personagem e tal, que ele conta que ele todo mês tinha que trabalhar num balancete de uma empresa que recebia informações de diferentes partes do país. E era uma coisa muito chata, tensa e tal. E um dia ele estava na 5ª semana, segundo ele, de um estudo em que ele sabia que estava participando do estudo piloto, e alguém disse, ei, o que é isso, esse bico doce? Ele estava assobiando, falando com as pessoas e assobiando. E daí ele conta que ele foi com a mulher 3 fins de semana seguidos ao shopping center. Aí ele falou, não, chega.
Eles são parecidos entre si? Os normais se parecem? Quais são as características? Não, a única coisa é essa resposta emocional de coisas que normalmente te irritam, que deixam de irritar, que eles mesmos percebem. Mas não, eu não consigo, e eu acho que a nossa equipe toda não consegue identificar nenhuma coisa que eles tenham em comum. Mas então, para fechar esse raciocínio, vocês testaram nesses normais que vocês buscaram, vocês testaram medicamentos para ver, na verdade, o que acontecia com as pessoas que não são, vamos dizer, normais, é isso? Nós tínhamos um medicamento, que é um antidepressivo, que os clientes que a gente tratava com depressão ou com pânico notavam um efeito de melhorar a resposta emocional. Menos irritado, menos tenso, mais tolerante e coisas assim. E a gente precisava saber se isso era porque a gente estava tratando alguma coisa que a gente não tinha diagnosticado ou se isso era um efeito desse medicamento. Hoje nós sabemos que tem vários medicamentos que fazem isso. E se você olhar na história da terapêutica psiquiátrica, tem descrições desde os anos 70 de psiquiatras de outros países, de que, de fato, alguns pacientes tinham esse tipo de melhora. E a gente encontra isso é que é o mais interessante do meu ponto de vista, que você encontra mais ou menos a mesma porcentagem de pessoas, tanto as que têm depressão, ansiedade, pânico ou qualquer outra coisa, quanto dos normais que têm esse padrão de resposta. Então, isso deve ser um efeito farmacológico disso, que aparece mesmo nas pessoas supernormais. E aí, o efeito colateral aí foi a gente ter encontrado essas pessoas normais. Bom, a gente sabe que cientista não especula, né? Cientista trabalha com dados objetivos. Nem faz filosofia barata. Mas, será que ele não levantou uma questão pertinente? Será que os normais, até por definição dos valores desse grupo e das pessoas, né, que nós representamos, os normais não tenderiam a ser mais tolerantes, mais equilibrados? Porque, por definição, né, a situação oposta é que não é equilibrada e normal. Quer dizer, a pessoa que está brigando, que está batendo... Podemos especular isso? Que os normais são mais tudo aquilo que ele levantou? Que ele sintetizou na palavra mais tolerantes, mas será que não são? Então, esses que nós estudamos, que você está chamando de normais? Sim, não, em geral, os que a gente chamaria de normais no abstrato. Então, o normal é você se irritar quando alguém te provoca. O normal é você ficar triste ou até ter uma reação depressiva, se você tiver um motivo para isso, ter uma reação de ansiedade. O fato é que... tudo isso é normal por uma química interior, é isso? Porque você tem testosterona, porque você tem isso, tem aquilo, é isso? Faz parte da espécie. Então, se você olhar, é normal ficar ansioso? É normal ficar ansioso, é normal ficar irritado? É normal ficar irritado. O que não é normal é você começar a ter consequências disso, você começar a ter gastrite, úlcera, pressão alta, ou você ter dor de cabeça. Ou você não ter controle nenhum sobre a situação. Ou você não ter controle sobre a situação, ou você se comportar de uma forma inadequada. Quer dizer, é normal você ter tensão, agora, essas coisas. Não é jogo de palavras, não. Vocês são tão poucos os normais. O normal não é o anormal? Isso, O normal é a norma. Isso, né? O normal é a norma da população. Perfeito. Essas pessoas são... Ou seja, então de perto ninguém é normal. Então de perto ninguém é normal. Não, é assim. Aquela frase... O pior é que de perto ninguém é normal. Não, o pior é que se você... Depende do que você define normal. Peraí, gente, estão falando em cima dele. Desculpe. O Caetano diz que de perto ninguém é normal, mas depende da definição de normal. Claro. Quer dizer, todos nós somos normais. Porque nós temos os problemas distribuídos. Os 160 que você achou que são doentes. Não são doentes. Eles não são doentes, eles estão fora da norma. Nós somos eu normais. sei, eu estou brincando. Nós somos normais porque nós seguimos um padrão de normalidade. Eu sei, estou brincando com ele. Mas, enfim, alguém aqui entraria no grupo? Não. Eu não perguntei. A gente segue isso ou não? Olha, esses cérebros normais podem nos ensinar alguma coisa? Me parece que não, porque diante do fato, não é, concreto, de que nós somos um resultado químico, isso é só um conhecimento curioso para a gente, apenas isso. Não, Marília, nós somos biológicos, nós somos mais do que químicos. Nós somos químico-físicos vivos, que nos reproduzimos. Então, nós somos biológicos. O que essas pessoas têm de resposta é igual a que todo mundo aparentemente tem. Quer dizer, todo mundo que eu quero dizer, 30% da população aparentemente tem. Então, a resposta deles não é diferente das pessoas que tiveram depressão, ou tiveram ansiedade, ou tiveram pânico. Essa resposta, isso parece que tem um efeito farmacológico de superregulação do humor. Mas não tem nada de tão estranho nisso, se você pensar que picogramas de LSD deixam qualquer pessoa alucinando durante 4 a 6 horas. Então, esse ser
humano, ou às vezes animal também, esse ser biológico, ele pode ser mais regulado, ele pode ser mais desregulado. O que chama a atenção é que só 30% tem esse padrão. E por que só 30%? Então, nós estamos agora estudando o DNA dessas pessoas e dos pacientes, e tentando ver se a gente consegue algum dia entender isso. Professor, o senhor estuda o cérebro. E quando o senhor fala que nós somos a biologia, dá um pouco a impressão de que o cérebro, que é um dos grandes momentos da natureza, né? Vamos dizer assim, né? Dessa coisa tão fantástica, tão grandiosa, com tanta capacidade, parece que parece que o senhor enxerga como se fosse um órgão semelhante ao coração, ao fígado. E o cérebro não é uma coisa que tem mais mistério, sem querer dar uma de poeta, mas ele não é mais misterioso, não envolve emoções, não envolve o ambiente também não produz coisas sobre essa maquininha que tem aqui dentro, e essa maquininha por uma vez reage, ou seja, ele é mais que biologia, ele também é um pouco de sociedade, às vezes é muita sociedade, com certeza. Ambiente, família, quer dizer, é um pouco mais do que só biologia, não? Pois é, eu gosto muito dessa história de relação mente-corpo. Isso. Uhum. Eu só queria dizer que eu não estudo o cérebro. Eu não sou um neurocientista, eu não sou anatomista, eu sou um médico psiquiatra clínico que tenho determinadas perguntas que de vez em quando eu tento... dos remédios. Não, eu tenho curiosidade sobre o comportamento humano, sobre a relação mente-corpo, mas eu acho que eu não sou nem qualificado para ser chamado de cientista, porque eu não vivo da ciência. Tá. Eu sou um médico, que tem clínica, né? Eu clínico, então eu sou um professor universitário. Eu levo uma vida acadêmica em parte do tempo e outra parte do tempo eu vivo num consultório. E eu tenho muita curiosidade sobre a relação mente-corpo, mas eu já desisti de entender como é que essa situação ocorre. Desistiu de entender? Já. E sem me angustiar com isso. Porque recentemente eu tive que falar num congresso sobre quanto nós avançamos na relação mente-corpo. E a opinião dos especialistas internacionais, de vários deles, é que a gente está mais ou menos no mesmo pé que o Aristóteles 2.500 anos atrás. Em que o Aristóteles falou as coisas principais e que nós estamos tentando preencher lacunas e colocar tijolinhos nisso. Então, do meu ponto de vista, se a gente levar mais 1000 anos para chegar a entender como é que o cérebro funciona na relação com o ambiente, com o corpo e com os circunstantes, etc., para mim está bom. Eu acho já incrível que a gente possa saber o que a gente sabe, que não é pouco, perto do que a gente sabia 40, 50 anos atrás. Mas eu acho que não dá para fazer ponte, que não dá para se preocupar em entender esses mecanismos ainda. Quer dizer, todo mundo que está tentando dar explicações de por que isso aconteceu assim, ou nem por que os remédios funcionam, nem nada disso. A gente não sabe nem direito por que eles funcionam, a gente sabe mais que eles funcionam. A gente sabe que eles funcionam, o que é incrível. Você não está desqualificando um pouco a psicanálise? Não, a psicanálise não, porque quando você diz assim, não dá para ninguém estabelecer ou definir por que é que acontece isto ou aquilo com o pensamento humano. Se você está falando da cabeça, você está falando disso, do cérebro. Isso não é a terapia do Lero? Você não está um pouco desqualificando com isso ou não? Não, a gente não está falando do cérebro da pessoa, a gente está falando da pessoa. A gente está falando do cérebro, não. Que é a pessoa. Não, estou falando da pessoa, que é o todo. Tem um livro muito interessante que chama o Self e o Seu Cérebro, né? Que é do Popper e do Eccles, um prêmio Nobel e um filósofo. Não tem muito como você aprofundar essa questão, porque faltam conhecimentos fundamentais sobre como é que funciona justamente o corpo, inclusive o cérebro. E isso é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar 2000 anos atrás, mas as coisas que foram observadas, descritas pelo Aristóteles e as reflexões continuam valendo. Valentim, por exemplo, me fixando no cérebro, você disse um negócio que é muito interessante, né? Você disse que daqui a 50 anos não se sabe o que a gente saberá sobre esses 100 bilhões de células, né, que se comunicam instantaneamente. Quer dizer, o cérebro, você registra aqui que são 100 bilhões de neurônios, é o número igual das estrelas da Via Láctea. Mais ou menos o número de galáxias no universo conhecido, mas aí você tem universos paralelos, quer dizer... Pois é, então daqui a 50 anos, por que você é tão otimista assim, que a gente saberá muita coisa sobre essa coisa colossal? Porque nos últimos 50 o avanço foi fantástico. E o avanço foi incrível na medida que a tecnologia avançou. Não na nossa descrição clínica. A nossa descrição clínica hoje não é muito diferente Dá um exemplo de avanço.
Por exemplo, em 460 a.C., os hipocráticos diziam que as pessoas que estavam com depressão tinham um problema da bile negra, que eles chamavam pelo mesmo nome que a gente chama hoje, melancolia. Sim. Eles tinham uma teoria que não era uma coisa que eles chutaram, é que essas pessoas estavam pulso mais lento, elas estavam de uma determinada apresentação que eles relacionavam com a bile negra. Hoje a gente usa melancolia e a gente sabe como é que está a serotonina, a noradrenalina e os outros neurotransmissores. O problema é que a hora que você está vendo esses neurotransmissores no líquor ou em pedaço de cérebro ou qualquer coisa assim, entre isso e a pessoa está deprimida, tem um enorme de um espaço vazio, que se você pegar outra vez como é que era a astronomia, você vai ver que quando apareceu o conceito de Via Láctea, já foi incrível para quem achava que a Terra era o centro do universo, que o Sol era o centro do universo. De repente, você tem um conceito de galáxia. Na hora que você tem as constelações, isso é útil, no mínimo para navegação. Depois você descobre que as constelações são artefatos de visão, que essas estrelas não estão em relação umas com as outras. Você perde a importância do Cruzeiro do Sul, porque você descobre que essas estrelas não fazem parte de um conjunto especial de estrelas? Não, isso continua sendo útil para algumas coisas. Então, o conhecimento na nossa área vai se acumulando assim como na astronomia. E a hora que você vai para as branas e para os universos paralelos, você vê a complexidade dessas coisas. Você pega um cérebro que tem provavelmente mais do que 100 bilhões de células, que tem 1 trilhão de sinapses estimadas, com dezenas de neurotransmissores, passando informação umas para as outras, nessa velocidade que nós estamos falando, não tem como a gente esperar nenhuma relação disso com psicanálise, nem com nenhuma teoria psicológica, nem nenhuma teoria psiquiátrica. O senhor acha, por exemplo, o senhor falou em Aristóteles. Eu pensei que eu falei, bem, depois de Aristóteles, Freud deu alguma contribuição para o senhor? Não... Freud deu uma contribuição. Mas não tem essa grandeza que muitas pessoas acham. Não, a relação mente-corpo. Freud deu contribuições importantes. Para nossa explain. Para entender a nossa... Mas são, para mim, ele descreveu o primeiro caso bem documentado que eu conheço de transtorno de pânico. Que ele colocou em estudos de histeria, o caso de Catarina, mas é um caso de pânico com agorafobia de uma moça no alto de uma montanha na Suíça, muito bem descrito. Ele trouxe conceitos que são... ele e a psicanálise trouxe alguns conceitos que são muito úteis na terapêutica, na clínica, na relação com pacientes, conceito de transferência, contra-transferência, identificação projetiva, uma porção de coisas assim. Agora, para a relação mente-corpo, ninguém contribuiu nada que seja demais relevante. Será que não seria importante fazer uma distinção, até pelo que a Gabi colocou em termos de psicanálise e a questão toda de uma carga muito grande para a ideia da biologia e tal? Existe uma grande diferença entre, por exemplo, sofrimento psíquico e a doença psíquica. Isso. Por exemplo, a psicanálise daria muito mais aqui para o sofrimento psíquico, ou eu estou enganado? Depende do que o psicanalista quer estudar. Distinção, eu gostaria que o senhor fizesse essa distinção, que eu acho importante. Eu acho que essa é de fato importante, porque assim, eu sou um médico. Isso. Não tem ambiguidade na minha identificação com a medicina. Se eu estiver atuando como psicanalista, eu vou me interessar por coisas que não são necessariamente problemas médicos. Claro. Se eu estiver trabalhando como médico, o sofrimento psíquico da humanidade não é o meu campo principal de atuação. Eu estou lidando com um modelo médico. E aí eu tenho diagnóstico, aí eu tenho um outro tipo de sofrimento que eu chamo de doença ou disfunção. Eu estou preocupado com a prevenção disso, com o tratamento disso. Se eu estou estudando o sofrimento psíquico, eu posso estudar o sofrimento psíquico na literatura. E eu vou encontrar descrições muito melhores do que eu vou encontrar nos livros de psiquiatria e, às vezes, até de alguns textos psicológicos, psicanalíticos. Então, sofrimento psíquico é uma coisa que quem não tem? As pessoas insensíveis. Então, mas uma terapia, por exemplo, dentro da psicanálise, pode ser uma solução ou uma terapia indicada para você superar um determinado sofrimento psíquico. Não. E uma doença como a depressão, por exemplo, não é um sofrimento psíquico. Isso. Ela é uma doença. Isso. Eu preciso de um tratamento médico, é isso? Isso. Essa se eu distinção usar esse referencial. Deixa eu fazer eu vou ter que fazer um intervalo. Eu queria terminar esse bloco perguntando uma coisa rapidinha. Você é sobrevivente de um câncer. Você teve um câncer no olho quando você tinha 20 anos de idade. 23. 23 anos de idade.
Eu quero saber se essa escolha de profissão vem de alguma angústia, algum conhecimento, alguma luz que tenha vindo nesse momento da sua vida? E você continua comemorando a cada 5 anos essa vida? Não, mas a cada 10 ou 15. Quando eu lembro. Não, eu escolhi medicina para fazer psiquiatria. Você já escolheu para fazer psiquiatria? Mas você se sentiu alguma vez como algum de seus pacientes, e eu, usando isso mesmo, essa doença, o fato de que você podia eventualmente encarar a morte tão cedo, ou que encarou a morte tão cedo, por ter encarado a morte tão cedo, mexeu com a sua cabeça? Muito, muito. Eu acho que me custou o olho da cara, mas isso foi uma das coisas que valeu a pena. Eu posso rir, né? Literalmente. Não, mas porque eu na época eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque eu tinha as informações da época eram que era uma forma muito grave de melanoma, de íris e coisas assim. Hoje a gente sabe que não. Quer dizer, eu não sou o único sobrevivente de uma coisa dessas. Mas na época eu achei que eu ia morrer e eu dei uma reprogramada de vida. Eu deixei de ser imortal, eu deixei de ter todo o tempo na vida. Eu tive uma reação depressiva, no sentido psicanalítico, que foi muito importante para mim. Então, nem sempre que você está com uma reação depressiva, você necessariamente está tendo uma coisa nociva. E aí é que entra a diferença do que um médico chamaria de depressão ou que um psicólogo, um terapeuta, um analista ou um médico psicanalista chamaria. Quer dizer, naquela reação depressiva, se tivesse cortado aquela minha reação depressiva, talvez eu não tivesse aproveitado tanto da experiência. E você foi ao analista na época? Fui ao analista, eu procurei aumentar até não só o meu autoconhecimento, mas tentar aumentar a minha defesa imunológica, psicológica. Eu acreditava que eu tinha que fazer algumas coisas, porque não tinha radioterapia que eu tivesse que fazer, não tinha quimioterapia para isso na época. A única coisa que eu tinha que fazer era melhorar a minha defesa imunológica. E como é que eu podia melhorar a minha defesa imunológica? Tomando um remedinho para virar o mantu, que é uma reação imunológica, e ter uma vida mais saudável do que talvez eu levasse como adolescente ou final de adolescência e fazer uma boa terapia para ver se eu descobria alguma coisa para isso e lidar com o meu luto. Porque não é muito fácil você perder um olho com 23 anos. Você perdeu, você não tem essa visão? Isso é uma prótese. E bem feita, né? Muito bem. Nunca troquei, faz 40 anos. Eu sei que é diferente e, por sorte, eu encontrei uma mulher e uma esposa que não olha muito na minha cara, então ela não se incomoda muito com isso. Isso te incomoda até hoje? É mentira, você está fazendo charme aqui. Hoje não me incomoda tanto, mas com 23... Me incomodava bastante. E eu sempre tive uma noção muito boa dessa realidade. Quando a gente começou a namorar e que a coisa começou a ficar séria, eu falei, você vai ficar viúva se você casar comigo. Eu falei, não, mas tudo bem, eu acho que você não vai morrer. Ok? E não. Você vê, eu de vez em quando pergunto se ela não se arrependeu de fazer uma profecia dessa. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Conta que ela é analista. Pois é. É importante aqui nesse ajuste. Você é muito cara de pau, Valentim. Como é que você disse que foi na época um pouco? Você faz todos os dias. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do Roda Viva com o psiquiatra Valentim Gentil Filho e voltamos depois de um rápido intervalo. Até já.